Vamos iniciar o nosso workshop de hoje falando de simbolismos do tarô maior e do tarô menor. O tarô, então, como nós sempre falamos aqui nos cursos de tarô, é a ferramenta mais importante da iniciação. E é uma pena que a maçonaria não usa o tarô, não usa. E a própria estrutura maçônica está dentro do tarô. Se vocês olharem um templo maçom, uma loja maçônica, é o arcano 2, como eu vou falar. Ele é perfeito, está tudo lá dentro, só que esse simbolismo ainda não foi dado. Por quê? Porque existe um erro na maçonaria. Isso eu falo para eles abertamente, eu não sou contra, não sou opositor em absoluto. Mas homem é uma polaridade e a mulher é outra polaridade. Enquanto não tiver homem e mulher juntos dentro de um processo de iniciação, a coisa não vai, porque tem só metade, então não adianta fazer clube do Bolinha, clube da Luluzinha. Então nós temos maçonaria masculina, temos maçonaria feminina, onde o homem não pisa, e temos maçonaria mista, que ela está começando a ser integralizada, a ser encorpada, e nós trabalhamos muito nisso, principalmente na esfera espiritual. A maçonaria é fantástica, é uma fraternidade espetacular, tem muito poder, muito conhecimento, mas falta algo mais. E a alta espiritualidade que a mulher tem, porque a mulher é muito mais espiritual do que o homem, vocês vão ver isso hoje, que levaria a maçonaria lá para cima. Não deixar a mulher ficar mudando, tira a coluna da esquerda, bota do lado, porque a mulher gosta de mudar tudo. Não, aí vou tirar aí esse preto e branco, vamos colocar azul e vermelho. Quer dizer, tirando essas fantasias, mas ficando dentro da realidade dos símbolos, que a mulher faz muita falta. E é por isso que o tarô ainda não está lá. Um dos trabalhos que eu tenho para desenvolver é exatamente esse, jogar tudo isso dentro da própria maçonaria. E a gente faz isso há 23 anos, dando palestras, despertando interesse para coisas relacionadas. O meu mestre, Henrique José de Souza, que é um baiano, ele pediu que esta consciência entrasse dentro da maçonaria. E foram criadas 5 lojas que ele pediu para serem fundadas. São tipicamente 5 lojas onde o conceito teosófico é muito mais forte do que as outras. E isso está sendo disseminado. Não como deveria, não na velocidade e na quantidade como deveria, mas já é um primeiro caminho. Então, o tarô ele é muito mais importante do que deixa transparecer ao primeiro contato. Realmente é forte, é poderoso e ele traz a maior consciência. E é um símbolo diferente dos outros. Às vezes a gente vê símbolo com cor, símbolo com vida, símbolo com movimento, símbolo até vivo. Mas o tarô é um símbolo tridimensional que surge a nossa consciência de vigília. Ele aparece aqui no ar em 3 dimensões e conta através do próprio tarô, dos seus movimentos, dos acontecimentos. E à medida que eu estou vendo aquilo, a minha cabeça está sendo encorpada, gravada com conhecimentos maiores. E como ver isso? É possível? É. Eu não sou nenhum Deus, não sou mestre nenhum, sou um simples discípulo, que depois de muita cacetada, depois de muita luta, a gente busca essa consciência e ela vai sendo revelada. Então o tarô realmente é um simbolismo maior, ele é tridimensional e junto com o tarô existe toda uma consciência superior, que nós chamamos anjos, arcanjos, arqueus, nós chamamos de Zuziais, nós chamamos de quirotetes, chamamos de dinamês, chamamos de querubins, serafins e chamamos também de tronos. Está tudo junto no tarô. Então, quanto que eu consigo captar? Mas quanto que cada um consegue captar pelo seu grau de consciência, pela sua capacidade de absorver o conhecimento? Depende de cada um. Quanto mais capacidade ele tiver, mais ele vai captar e mais o tarô vai dar. É uma ferramenta que não tem fim. Você pode ver uma lâmina, ela te imprime conhecimento, mas aquilo não é nada. É a ponta de um iceberg. Lá para dentro tem muito mais. Então, é um conhecimento grande, infinito, encorpado. E o tarô, ele tem 78 símbolos, sendo 56 menores, chamados de tarô menor, relacionados ao baralho comum, que trata de aspectos humanos. 14 cartas para 4 tipos de pessoas, que nós vamos falar dele. E tem o tarô maior, que são 22 cartas maiores, por isso que chama maior. E a carta das cartas é a carta 15, que 78 dá 7 mais 8, 15. Então, o arcano 15, que é a carta mais feia do tarô, é a mais linda, a mais bonita e a mais poderosa do tarô, que vocês vão ver, nós vamos falar dela. A carta 15, chama Diabo. E todo mundo tem medo de diabo. Só que todo mundo pensa que o diabo é um ser de chifrinho, cheirando enxofre, com bafo de fogo, rabinho com fisga na ponta, tridente e essas coisas. Diabo é opositor do homem. Então o que é diabo? É exatamente isso. É a pobreza, a miséria, a ignorância, a violência, doença, tudo que atrapalha a nossa evolução. E o arcano 15 é exatamente o oposto disso tudo. Então ele representa na personificação uma coisa, mas na realidade é exatamente o oposto. Então o tarô é fantástico.
Existem algumas regras que eu queria falar para vocês. Nesse momento, daqui para frente, até o final do workshop de hoje, aqui é uma escola de iniciação. É como se vocês estiverem abarcados, aceitos, e a presença angélica está aqui. Então a gente sente a presença angélica, então quando a gente abre esse tarô e fala o que eu vou falar, mostrando determinados símbolos, que é o objetivo desse workshop de hoje, não falar só de cada lâmina, mas mostrar o que a lâmina tem, que você pode usar como correlação para entender cada lâmina. E depois, entre as lâminas também. A gente está falando de algo sagrado. Então requer uma postura. Uma postura de respeito, uma postura assim de seriedade, ou seja, encarar o tarô como algo sério, não como brincadeira. Jogar o tarô, por exemplo, para ver se o Corinthians vai perder um jogo. Isso é certeza, não precisa nem jogar tarô, né? Mas, porque ganhar vai ser sorte. Mas eu digo, não vale para nada isso. Ah, saber se meu marido tem outra, se a minha esposa está me corneando. Sente se o chifre está doendo, se não tiver, não está. Então isso tudo é bobagem, é secundário. Mas a gente tem que encarar com seriedade, como uma ferramenta que tem um conteúdo. Nós somos ignorantes. Nós não vemos o conteúdo, não enxergamos, não sabemos nada, mas devemos pelo menos ter fé que tem conteúdo lá dentro. Porque na hora que eu tiver fé, que eu acredito, não fé idiota, mas fé que nos leve à busca, à pesquisa, à persistência de entendimento do tarô, o que tiver lá dentro vai me revelar. E quando revelar, a minha fé fica comprovada. Esse é o objetivo. Tem que acreditar que é poderoso, que tem conhecimento e que existe anjo atrás do tarô, que são as inteligências que se manifestam como oráculos. Então, à medida que a gente manipula o tarô, o oráculo, que é a inteligência, a consciência que está impregnada no tarô, se manifesta dentro de nós e vai falando lá dentro do cérebro. E à medida que fala, vai gravando, vai ensinando e a gente vai crescendo. Então, é uma postura de seriedade, de respeito. Agora, a mulher é pastora evangélica, está lá do lado. O outro é assistente do pedir mais cedo. Templo é dinheiro. E aí vão abrir o tarô. Não, é uma ousadia, porque vai criar uma rusga, um momento de intranquilidade, choque espiritual. Não. O tarô funciona mais se ele for usado de forma reservada. Ou seja, todo mundo foi dormir, abre o tarô. Tô sossegado, abre o tarô. Agora tem todo mundo lá. O cara lá comendo o pescoço do outro porque o Corinthians está perdendo. O outro lá porque a sogra não sei o que lá. O outro porque não sei o que lá. Aí a gente vai ler um tarô. Não é ambiente. Então existem algumas condições. Não tem nada de especial, mas é importante levar isso em consideração. As lâminas, elas existem, como eu já disse, e são vivas. Então você entra dentro do tarô. O tarô está onde você estiver. Isso eu não estou falando porque me falaram. Eu não estou falando porque eu li. Tudo que eu vou falar hoje eu não li em lugar nenhum. Não existe livro que fala isso que eu falo agora. Que eu vou falar o que eu já falei nos cursos de tarô. Mas eles estão ali disponíveis na dimensão mental, na dimensão astral e principalmente na dimensão espiritual. É só ir lá buscar e trazer. É isso que se faz. Quando fala desses conhecimentos, dessas ferramentas. E o oráculo do tarô é um anjo. E o que é um anjo? É uma inteligência. A inteligência não é a inteligência como nós entendemos. É algo muito mais forte que a nossa inteligência. Não dá nem para entender o que é essa inteligência que se manifesta no tarô. E o tarô que nós usamos é o tarô de Oswald Wirth, que é o melhor tarô que existe, como vocês vão ver pelos símbolos que nós vamos tratar. Ele foi desenvolvido por Eliphas Levi, e Eliphas Levi foi um dos maiores ocultistas. Ele foi bispo, depois virou ocultista e fez besteira, como todo mundo faz. E nas besteiras que ele fez, ele acabou comendo restos numa feira. Ele é o patrono do círculo esotérico da Comando do Pensamento. Isso não quer dizer nada, mas enquanto ele viveu, enquanto ele esteve lá, enquanto ele tem a sua consciência gravada, passada, ele é o Eliphas Levi. Mas todo mundo tem o seu dia de perda. E ele teve o dia de perda. Então ele ficou perturbado, ficou muito ruim e comia restos de feira. Uma pessoa como Eliphas Levi. Mas esquecendo esse aspecto dele, que faz parte da própria evolução, ele criou esse tarô e colocou símbolos que poucas pessoas veem. Símbolos fortíssimos que enriquecem o tarô de Oswald Wirth. Então tem o Eliphas Levi, que tem essa figura certa, fantástica, maravilhosa, e tem Papos, que foi um grande médico ocultista. Então é um tarô muito forte, feito por pessoas espetaculares, maravilhosas, fantásticas, como Eliphas Levi. Vamos olhar o lado de luz dele, não o lado de trevas, que todo mundo tem. E a outra figura foi Papos, o grande médico ocultista. Nós vamos falar dos simbolismos do tarô maior e do tarô menor e a vinculação dos símbolos entre si. Existem mais de 500 tarôs. Aqui na consciência cósmica, não sei quantos tem, mas tem dúzias e mais dúzias. Mas qual é o melhor? Existem 3. É o egípcio, porque ele se baseia nas tábuas de Hermésio Trismegisto, 3 vezes grande, que corresponde ao próprio Tote dos egípcios, ao Mercúrio dos romanos. O tarô de Oswald Wirth, que é o segundo, que é o tarô da iniciação, e o tarô da Era de Aquário, que vai ser disponibilizado, que eu falei no início. São os 3 tarôs.
O tarô maior, ele é formado de 3 cartas-mães, que representam o divino, representa Deus, a trindade. Deus é trino em todas as religiões, em todas as filosofias. Existem 7 cartas, cada uma aos 7 planetas sagrados. Cada um dos 7 planetas sagrados representa um planetário, que é uma consciência, que criou 7 metais. Tem 7 metais sagrados. 7 perfumes sagrados. 7 animais sagrados. 7 cristais. E aí vem todo o jogo centenário. 7 notas musicais, 7 cores do arco-íris, e aí todo o compasso centenário. E tem 12 cartas dos signos, representando 12 faces. Ou seja, nós poderemos chegar até o arcano 12, o ser humano, porque são 12 temperamentos que a gente tem, são 12 signos que a gente é. Então, a nossa matemática, ela vai até o 10. Mas a verdadeira matemática, por exemplo, antroposófica, teosófica, do futuro, da era de Aquário, ela vai ser a matemática do 12, não vai ser do 10. Então, 12 vai ser a base de trabalho da matemática. Então, nós temos 12 cartas dos signos e, somando 3 mais 7, 10 mais 12, 22 são as 22 cartas. Então, o tarô maior tem esta simplicidade. 3 cartas, pai, mãe e filho. Em todas as religiões, pai, filho e Espírito Santo para os católicos. 7 cartas de 7 planetas, 12 cartas dos signos. E o tarô menor, ele tem 56 cartas, 4 vezes 14. Então nós temos 14 cartas pretas, começando com o bastão, ou paus, que corresponde ao temperamento fleumático, é aquele paradão que vai começar na evolução, só tá ali parado. Então vai das cartas 23 até a 36 do tarô menor. Depois, 14 cartas vermelhas, corresponde a taça ou copas, que corresponde ao temperamento sanguíneo, que vai da 37 a 50. Essas 2 cartas, as pretas e as vermelhas, esse grupo de 28 cartas, são femininas, são de mulher. As outras são de homem, ou seja, 14 cartas pretas, que correspondem ao gládio espada, que é o temperamento melancólico, cartas de 61 a 64. E 14 cartas vermelhas, que correspondem à moeda, o ouro, colérico, 65 a 78. E aí fecha 78 cartas, 22 menores e 56 maiores. Bom, aí nós temos mais, dentro das 14 cartas, temos 4 superiores e 10 normais. Nós temos o rei, a rainha, o cavaleiro e o valete. E depois 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, que não tem, que é o as, que pode fazer tudo, por isso que chama as, que é um, que é Deus, que é o Pai. Porque o um não existe dentro da humanidade. Não tem nada na humanidade, nada no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, no universo que seja unitário. Não existe o número 1 no universo, só existe o número 2. Porque o universo inteiro é polar. Tudo que tem um só, automaticamente tem um encaixe, automaticamente tem um complemento, automaticamente tem um oposto, porque tudo é polar. Então o número 1 não existe na manifestação. Por isso que o número 1 não existe nessa numerologia sagrada. Ele é chamado de as. Por isso que ele é 1, porque 1 não existe. Então chama as. E é duplo, AZ. E o que significa as? AZ. Vai do A, que é a primeira letra, até o Z, que é a última. Então é o alfa, ômega, que é o Pai. Ele representa tudo. Deus é tudo. É o início e o fim. É o A e o Z do alfabeto nosso. Por isso que chama as. Bom, posições e regras para o uso do tarô. Algumas regras práticas vão facilitar o despertar da consciência. Use o tarô diariamente para criar uma sintonia psicomental com o mesmo. Ou seja, não é a gente chegar, compra um tarô aí na loja, chega em casa, joga o tarô, pronto, o anjo vem lá. Bom, peraí, mas que anjo? De onde que ele veio? O que é isso? Não, mas nada pode ser dado. Nada pode ser roubado, nada pode ser alugado, nada pode ser emprestado, nada pode ser vendido, nada pode ser herdado. Tem que ser conquistado. Então, na hora que eu busco, na hora que eu jogo, na hora que eu tento entender, na hora que eu começo a olhar, pesquisar, ver diariamente o tarô, aí ele começa a se manifestar pra gente. Então, de repente ele se manifesta, aí começa. Ou você vai pro hospício, ou então só vê a tua consciência. Mas se a pessoa não tem medo, não tem problema nenhum, nunca vai pro hospício. Bom, seja o único a manipular o tarô. Bom, aí chega, vê o cara lá, cachaceiro desgraçado, toma lá, dá o tarô aqui que eu vou brincar com ele. Aí ele vai. Aí vem uma outra lá, que trabalha na zona e vê na casa da vizinha. E pega o teu tarô porque vai ler. Quer dizer, aí começa a ter uma influência negativa. Então, o tarô tem que ter a nossa energia impregnada nele, a nossa consciência impregnada nele. Porque é essa energia, é essa consciência que vai ser a ligação, a conexão com a consciência do próprio tarô. Então, ele tem que ser de uso individual. Tarô não é coletivo, é individual. Coletivo é só
ônibus, metrô, trem. Tarô não. Depois, a gente que usa, que embaralha, que corta, que deita as cartas. Uma segunda pessoa, se estiver participando, aponta, mas não fica mexendo. Não adianta que é mulher, que é sogra, que é filho. O importante é a gente mexer para criar essa energia psíquica junto com o próprio tarô. Isso não é crendice, não. Isso é resultado prático, fica refortalecido. Ficar sempre atento, atenta ao oráculo do tarô. O oráculo não é que toca o telefone, a gente atende, vem pela internet. Não, ele fala dentro da cabeça. E às vezes nós estamos distraídos e não ouvimos o que ele está falando. Então requer silêncio, requer atenção. Então de repente ele vai começar a falar lá dentro. E quando ele fala coisas onde a dúvida não existe. E a verdade é uma certeza. Então nós não temos dúvida e aquilo que ele fala fica gravado mesmo. Não é que a gente vai esquecer quando vai dormir. Não, fica lá. Trouxe e está gravado. E uma imagem que o tarô mostra, a gente nunca esquece. Nunca esquece, tá lá dentro. Eu posso esquecer. Ai, virei crente, apaguei tudo da minha cabeça. Mas se eu pensar calmamente na imagem, ela vem de novo. Não tem como. Então ela é sagrada. Mantenha sempre uma postura de seriedade, respeito, de verdade, de consciência aberta e dentro de princípios de amor, ética, justiça, moral, como eu já falei também. São pequenos pontos que valorizam tudo. Bom, vamos entrar agora nos arcanos maiores e no simbolismo. Esse é o arcano 1. O arcano 1 chama Le Bateleur, que é o mágico, que é o grande mago. Então, primeira coisa, quando vocês olham uma lâmina do tarô, procurem sentir o que ele explica, o que ele quer dizer. Então, o que você sente quando vê essa imagem? Você sente que é algo assim de certeza, ele sabe o que está fazendo, ele dá uma certa convicção, ele mostra conhecimento, ele dá uma certa confiança. Não é uma figura não confiável. Então, ele mostra uma confiança, é uma coisa assim que inspira a confiança. Agora vamos falar dos simbolismos que tem para a gente entender melhor essa lâmina. É a primeira lâmina do tarô. Lembra que eu falei? O que é um? Um não existe na natureza. Tem sempre o dois, porque tudo é polar. Então, se ele é um, o que ele é? Ele é Deus. Representa o Todo-Poderoso, que pode mexer com tudo, mexe com todos os elementos, mexe com qualquer coisa. E esse tarô mostra que ele é dono do quê? Do tarô maior. E também dono do tarô menor. Por que ele é dono do tarô menor? Porque os 4 naipes do tarô menor estão aí sobre a mesa. O que vocês estão vendo sobre a mesa e na mão dele? Na mão esquerda tem a bagueta. Se está assim é para começar por aqui. Esse começa por aqui e aí vai, porque ele está começando por ele. Ele é Deus. Então ele está trazendo. Porque se é homem é o contrário. Mas se é Deus, não. Deus começa vindo do espiritual para o material. Então trazendo do espiritual para o material, da esquerda, que é a ignorância, trevas, luz, do braço esquerdo, ele está trazendo paus, que são 14 cartas. Depois qual é a sequência? É só olhar onde que ela está. A taça, depois a espada, e ele está apontando onde deve chegar. Então começa daqui, da mão esquerda, e chega no dedo direito. Ele está apontando ali. Qual que é? Ouro. E o ouro tem o quê? Tem uma cruz. Então ele representa o 4 também. Então aqui tem um tarô menor sobre a mesa. O tarô maior são os arcanos maiores. E representam o espiritual, o poder angélico. O que está na mesa representa o jogo evolutivo, o comando dele. Ou seja, reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino nominal. O compasso quaternário, o sanguíneo, o colérico, o fleumático, o melancólico, os 4 temperamentos. E aí vem todo o processo. A mesa é quadrática ou retangular, os pés são quadrados também, o que representa o quê? 4 vezes 4, 16. 16 lados corresponde ao arcano 16. Então esse tarô liga-se ao arcano 16 também, que nós vamos falar dele depois. Mas essa figura ela é fantástica. Tem os 4 elementos que estão ali, tem os 4 naipes que nós chamamos do baralho menor, do tarô menor. Começa com a bagueta, com a esquerda no alto, porque ele é Deus. Aí vem taça. O que tem na taça? É chope? Não. Então a gente tem sangue. Então qual seria a analogia que a gente faria desta taça com a taça do Graal, por exemplo? Que é o grande mistério dos avataras, é o grande mistério de Deus, é o grande mistério de Jesus, é o grande mistério de Melquisedeque. Então representa a taça. E a mulher tem uma taça dentro dela. Qual que é essa taça dentro da mulher? É útero. E o que faz a cada 27,3 dias esse útero? Ele derrama sangue, porque o óvulo lá dentro, que foi jogado na cavidade abdominal, e que as trompas de Eustáquio pegaram e levaram o óvulo lá para o útero, não chegou espermatozoide nenhum. Então o que aconteceu? Não fecundou, dá o derrame, e aí tem o sangue dentro da taça. Por isso que é a parte principal da mulher. Então onde está o santo grau dentro da mulher? No útero da mulher. Aí qual é o poder oculto do sangue? É o maior que tem. Não tem nada mais importante do que o sangue dentro da alta magia. Tanto é que o cristão tem a comunhão do pão e do vinho, representando corpo, pão e vinho, sangue de Jesus. E o crente chega, sangue
sangue de Jesus tem poder. Lavado pelo sangue de Jesus. Então é o grande poder. O sangue aí representa um grande mistério. Só aí, nessa taça, nós já temos o simbolismo do graal. O que é o graal? É uma taça grande, pesa 55 quilos. Muito pesada, de ouro maciço. E essa taça, ela está conectada com 7 taças menores, sendo uma delas de ouro, uma de prata, uma de ferro, dos 7 metais sagrados. Uma de estanho, uma de chumbo, uma de cobre e uma de mercúrio, que é uma amálgama com outros metais, com ouro principalmente. Então nós temos 7 taças menores que coletam sangue dos avataras. A taça que José de Arimateia recolheu o sangue de Jesus depois da lancetada que ele recebeu para morrer, porque ele não queria que ele sofresse. Então ele está sofrendo muito. E a pessoa, quando é crucificada, o peso cai. Ele está amarrado, mas rasga a pele. É terrível a crucifixação. E Jesus sofreu muito. E normalmente o que eles fazem? Quebram as pernas das pessoas. E Isaías, lá atrás, no Antigo Testamento, já dizia que Jesus não teria suas pernas quebradas. Já viu essa profecia? E ele não teve. Mas não teve por quê? Porque Longino cutucou. E Longino, então, cutucou o sangue de Jesus. Antes de cutucar, deram o que para ele beber? Vinagre. Para escárnio. Toma água, toma vinagre. Ele tomou vinagre. Por quê? Porque o vinagre conserva o sangue. O sangue foi recolhido numa taça, que é a mesma taça da Eucaristia que Jesus fez a Eucaristia e que deu para um discípulo oculto, que era José de Arimateia, e essa mesma taça ele pegou e com essa mesma taça coletou o sangue de Jesus ligado aos mistérios do grau. Então o que tem no grau? O que tem dentro dessa taça? O mistério de todas as reencarnações, de todas as vidas. Por isso que representa o útero dentro da mulher, o graal dentro da mulher, representa a taça que coleta o sangue de todos os avataras, de todos os mestres da humanidade, que é a taça do graal. Essa taça, ela é meio esférica em cima, ela tem o sextavado embaixo, então representa esse aspecto divino, sagrado, como o graal também é. Então veja uma simples figura de taça com sangue, o quanto que ela expressa, o quanto que ela representa. A bagueta, ela tem 2 bolas, que é a própria polaridade, uma em cima e outra embaixo. A bola de cima, o que é? É vermelha, e a de baixo azul. Então vermelha representa a matéria, a densidade, então ele está trazendo a divindade na densidade, e azul significa movimento. Então vermelho é inércia, precipitação, matéria, que nós chamamos uma força, que a gente chama de tamas, ou matéria, ou densificação, ou inércia. E azul a gente chama movimento, chama rajas. É trazer da matéria espiritual, através do movimento, essa experiência em 4 fases. São 4 reinos: mineral, vegetal, animal e hominal. 4 tipos de pessoas, então todo o compasso quaternário. Então aí vocês entendem. Que cor que é a manga da camisa dele? Vermelha. É matéria. Então aí começa o jogo material. Vocês vão ver que no final ela é branca. São pequenos detalhes que dizem muito, mas reparem a manga dele. Depois eu vou falar da manga. Falar dos elementos. A espada, quantos nódulos tem na espada? 7 nódulos, que é todo o compasso setenário. A espada tem a lua 2 vezes, representando que a lua é 2, e tem o sol na ponta, representando 1. E também a própria representação de Vênus, olhando o cabo, no aspecto oculto, é a representação de Vênus. E a espada é ferro. Ferro é terra, representa Marte ou terra. Então, a espada aí como um grande instrumento. O que está na mão esquerda dele, a bagueta, é o maior instrumento de magia da mulher. E o que está na mesa, a espada é o maior instrumento de magia do homem. É espada e bagueta. E depois o ouro é onde ele quer chegar. Tudo veio do sol, tudo vai voltar para o sol. Tudo veio de uma matéria sem valor, tudo tem que virar valor. E o que é valor? É a consciência. Vem das trevas inconsciência até luz ou consciência, que é onde ele está apontando com o dedo direito, onde tem que chegar. Sai daqui e vamos chegar aqui. Então aí a gente tem esse entendimento. Vamos no chapéu. O chapéu dele tem um símbolo do infinito. O infinito é um símbolo de um 8 deitado, dando a capacidade do infinito que ele tem. É fantástico isso. É o próprio infinito, dizendo que ele, é Deus e ele é infinito. A cabeça dele é vermelha, está coberta, por quê? Ele está surgindo na matéria, está começando o mundo material. A própria bagueta, ela tem a esfera vermelha, que ela vai trazer para o azul. E o terceiro ponto é amarelo, tá vendo? Na mão esquerda tem o vermelho, a bolinha, tem azul para baixo e depois tem o amarelo. O que é vermelho, azul e amarelo? São as 3 condições da matéria. Vermelho é inércia, é tamas.
Azul é rajas, movimento. E amarelo é sattva ou vibração. Então, são as 3 forças da magia, que algum dia a gente vai dar um workshop falando só dessas forças da magia. São fantásticas. Então aqui já tem tudo. Quem estuda o ocultismo sabe que tem 3 forças da criação. Inércia, vermelho, tamas. Segundo ponto, seria rajas, ou azul, ou movimento. E terceiro, amarelo, ou vibração, ou sattva. São 3 qualidades da matéria. Então a matéria primeiro vibra, depois ela movimenta e depois ela se precipita. É isso que ele está mostrando da maneira contrária. São as 3 cores, ou seja, nós temos o amarelo, o vermelho e o azul. Então são cores chamadas primárias ou divinas. Se nós misturarmos o amarelo com o azul, temos o verde, que é secundário. Se misturarmos o amarelo com o vermelho, temos o laranja, que é secundário. E se misturarmos o azul com o vermelho, temos o violeta, que é secundário. Então eu represento 3 cores primárias, que vão ser trazidas na polaridade em 3 cores secundárias. Você vai ver que tem muito dessas cores primárias e secundárias aí do próprio tarô. O punho da camisa dele é vermelha. Depois ela vem azul, vermelho é inércia, depois azul é movimento e amarelo lá em cima é vibração. E verde é a força que eleva a uma 4ª força, vamos dizer, no compasso quaternário, que permite a própria vibração e a existência dessas 3 vibrações. Nós chamamos essa força de Fohat. O verde é Fohat. Então são 4 forças, ou 4 princípios que a gente vê no braço dele, que é trabalho, que é construir. Então ele está usando o quê? Inércia, movimento e vibração. E usando o quê? Fohat, que é a ideia, que é a ideação cósmica. Então veja quanto simbolismo tem. A gola dele, ela é circular. Então, tudo que é circular é sagrado. É o anel, é sagrado. A gola é branca, mostrando a pureza. Azul, representando o 2º trono. O peito dele é onde vai ocorrer a coisa. Ele se dá em holocausto, que é exatamente o vermelho. E ele tem calças azuis, porque ele representa a própria lei. A cor azul é cor de lei, representa a própria lei. A cor vermelha representa a matéria. E a cor amarela, a consciência. Ele representa a lei. Depois, debaixo das pernas dele, o que ele tem? Uma flor. É a flor de lis. Vermelha, porque é a flor de lis espiritual dos deuses trazida na própria matéria. E a flor de lis, ela tem 3 partes, uma para a esquerda, uma para o centro e outra para a direita, como a figura dos escoteiros que vocês conhecem, esquerda, em cima e direita. E a flor de lis é representação dos órgãos sexuais, por isso que é sagrado. Todas as tradições adoravam o falo, que é o órgão sexual masculino, porque era o órgão da procriação. E os órgãos femininos também são sagrados, mas o sagrado dos sagrados é essa figura que nós chamamos flor de lis. E cientificamente hoje, todo mundo sabe que uma criança até 9 semanas, ela não tem sexo definido. Não pode dizer se é homem ou mulher. Tem que definir o sexo depois de 9 semanas. Por quê? Se a gente olhar o órgão sexual de uma criança até 9 semanas, não é homem nem mulher. Não tem nem órgão para fora nem para dentro. Ele está na superfície aqui, ó. Não está nem interiorizado, invaginado, como a gente chama, e nem exteriorizado. Ele está na superfície, que é um órgão angélico. Se a gente olhasse um anjinho lá, parece um anjinho, levanta, sai e olha. Vocês vão ver que o órgão sexual dele é uma flor de lis. Só que não é nem para fora nem para dentro, é na superfície da pele. É uma protuberância assim, leve, suave, é como que um ressaltinho sobre a superfície da pele. Depois, na fase de 9 semanas, e 9 é o número do homem perfeito, da mulher perfeita, da iniciação, o que acontece? Aquela bananinha da esquerda da flor de lis, estão vendo a flor debaixo das pernas? Ela passa então para, vamos dizer, vai ser homem. O projeto é de homem. Então, aquela bananinha da esquerda vira testículo esquerdo, a bananinha da direita vira testículos direito e a central é o pênis do homem. Então, a gente tem aí a trindade de Deus no sexo, que são 2 testículos e o pênis. Forma a trindade de Deus, sagrado. Por isso que ele foi sempre cultuado em todas as tradições. Não no Kama Sutra ou nas orgias. Eu estou falando escola séria de iniciação. E isso é exteriorizado, porque o homem é exterior. O homem tem que enfrentar a vida, ele é exterior, ele não é espiritualizado, o homem é materialista. Agora vai ser mulher, então a coisa muda. Não é para fora, é para dentro, não é na superfície, vai para dentro. Então o que acontece? Aquela bananinha da esquerda vira o ovário esquerdo. A bananinha da direita vira o ovário direito, vai lá para cima. E a parte central vira o clítoris. E tudo isso no órgão sexual forma a mulher. Então o que os testículos do homem produzem, o esquerdo e o direito? É a polaridade. Androsterona e
testosterona, que dão as características masculinas do homem. Você conhece o homem pelo testículo, que o testículo produz, são os hormônios masculinos. E a mulher, como é que você conhece a mulher? Pelos ovários, que produzem estrógeno, estrogênio e progesterona, que são os dois principais hormônios da mulher, que são os ovários. O centro de contato com as dimensões mais sutis, no caso do homem é o pênis, e no caso da mulher é o clítoris. Interiorizado também, guardadinho, e o pênis exteriorizado para todo mundo ver. Aí você já vê que o sexo é sagrado. Só que ele não tem sexo, esse homem aí, esse ser. Não tem nem masculino nem feminino. O que ele tem entre as pernas? A flor de lis. Então quer dizer que ele é o quê? Ele é andrógeno. Não é nem homem nem mulher. Então ele pode ter os dois sexos também, se for para fora e para dentro. Talvez não completos. Então tem seres que têm dois sexos. Não são andrógenos, porque eles têm dois sexos. É diferente. Eles são hermafroditos. É a diferença de hermafrodito e de andrógeno. Andrógeno não tem sexo. Ele tem uma terceira coisa que tem os dois sexos dentro dele. Mas se ele tem sexos mesmos exteriorizados para fora ou para dentro, os dois, então é hermafrodito, que é uma fase intermediária humana. A outra é divina. Então ali mostra, bem no meio das pernas, quem ele é. Ele é andrógeno. Esse andrógeno é espírito, é Deus, é anjo, é consciência espiritual. Ele está nesse processo. Então veja a riqueza desses pequenos símbolos. Ele está colocado sobre uma relva. E essa relva, a gente vê figuras, a maioria tem 6 pétalas, né? 6 folhas, que representa a hierarquia dele, que é sexta, que é a hierarquia que comanda, que é o que está atrás dele, que é Mercúrio, representado pela espada, e 6. Eu estou falando dos símbolos que estão dentro do símbolo aí, para vocês fazerem uma analogia. Então, quando vocês acharem uma flor de lis, pronto, já tem coisa de andrógeno, já tem coisa de espiritual, já tem coisa aí que não é nem homem nem mulher, que é os dois. Então, não tem essa conotação sexual. Por isso que o escotismo tem a flor de lis. Por isso que a flor de lis é um símbolo maçônico. Por isso que não deveria ter só homem, né? Tem que ter mulher também. É o que a gente briga, que a gente luta. Bom, quantas bolinhas ele tem? Bolinha representa a terra, aí são botões, tem 5. Então significa que o papel dele é uma quinta coisa, que é o anjo, que é a consciência que está criando o compasso quaternário. Tem 4 na mesa, não tem? A mesa tem 4 pernas, cada perna tem 4 lados. E a mesa também tem o formato quadrangular. Então representa a quinta essência. O cinto dele, que cor que é? A cor do cinto é importante. Se vocês olharem no Apocalipse, qual é a cor de Jesus no Apocalipse? É dourado. Aí diz quem ele é. A cor do cinto diz. É como judô, é como faixa preta. Então todo mundo que luta sabe da função das cores. Então existem as cores. Aqui é a cor negra, que é a mais forte. Faixa preta. Não mexe com ele que ele é faixa preta. Por quê? Ele mata, ele judia, ele arrebenta. A outra faixa contrária da faixa preta, que é a treva, que é a ignorância, que esse é o princípio da faixa, aí vem a faixa dourada, que é amor, alegria, felicidade, saúde e prosperidade. Não é trevas. Quando eu falo da cor, eu estou falando entre trevas e luz, entre início e fim. Esse é o princípio. É todo esse simbolismo. Ele tem 5 botões que diz o que ele é. A manga nós já falamos. Comanda os 4 elementos. Depois, o olhar dele. Que cor que são os olhos dele? Azul. Tudo que está relacionado ao segundo trono, tudo que está relacionado à lei é azul. Então, se vocês verem uma figura azul perto de vocês, é lei, é segundo trono. É mãe, é segundo trono. Tem que ser azul. As pernas dele estão apoiadas onde? No preto ali, nas trevas. Então, por que o calçado dele não é cor-de-rosa, por exemplo? Aqui não. Alguém pode me dizer por que o sapato dele é preto? Começa da escuridão. Está trazendo do escuro, da matéria inicial. Senão seria branco. Nós já falamos então das cores azul, falamos do vermelho. Veja que o azul está no pescoço, está no chapéu, está no peito, atravessa a matéria e chega nas pernas até embaixo. Então, a cor principal dele qual que é? É azul, vermelho e amarelo. Verde tem menos. Então, amarelo parece que tem mais. Ou tem quase igual. É praticamente igual, verde e amarelo. Então, o chapéu dele está azul por baixo. A consciência dele, então, o que está dentro dele é lei. O que está fora dele é matéria. A cabeça dele é matéria. E dentro dele é a própria lei. O infinito. Os olhos são azuis, representando lei. Vocês vão ver isso mais para frente. Os cabelos são encaracolados, representando possibilidades infinitas. E amarelo, que representa ouro, sabedoria e conhecimento. Bom, com isso, a gente tem praticamente uma ideia geral desta primeira lâmina, que a gente chama lâmina 1. Então, existe uma primeira pedra, chama-se pedra síntese. Ela começou a registrar toda a sabedoria da pedra. Ela chama pedra de Agzimune. Depois, existe uma primeira árvore, chama-se árvore de Magzimune. Existe o primeiro animal, chama-se touro de Turzimune. E existe um primeiro homem, que não foi Adão, chama Rabimune. Então representa o totem, representa o depositário de toda a experiência. E no final, onde está essa pedra hoje? O que ela tem? Ela tem acumulado até hoje, desde o início da
Terra até o momento atual toda a experiência do mineral. E vai armazenar dentro dela até o final da evolução tudo que tiver de experiência no mineral. A mesma coisa, a árvore, desde o primeiro musgo que surgiu da própria água em contato com a terra, primeiro musgo, que foi o primeiro vegetal, não tinha nem formas definidas, eram unicelulares, até as árvores mais lindas, as orquídeas, as flores, etc., no momento atual. Mas nós teremos outras árvores que vão surgir que nós nem sabemos que elas existem ainda. E tudo isso está sintetizado numa árvore chamada árvore de Magzin Muni. Primeira experiência animal, logicamente, qual que foi? Foi uma bactéria, foi um protozoário unicelular, chamado ameba. Por isso que tirar a ameba do corpo não é fácil, porque ela se reproduz somente quebrando em 2, já são 2 amebas. Quebrando em 4, dá 4 amebas. A pessoa fica amebado. Então, é complicado. Então, desde a ameba até os animais que estão hoje na evolução, representa um totem chamado touro de Magzin Muni. E o homem, toda a experiência do homem, desde o homem primitivo, todas as experiências que a gente teve em 5 raças mães até o momento atual, está representado, sintetizado num homem síntese chamado Rabi Muni. Tem olhos azuis também. Tinha que ter. Aqui a gente tem esse processo. Existe só uma correlação direta importantíssima. Hoje na rádio me falaram do Salmo 118. 118 dá 11, 8 dá 10. 1 mais 1 mais 8, 10. Então ele é muito importante, o Salmo 118. Ele é extenso para ler, mas tem muitas chaves lá dentro do Salmo 118. E quem deu foi Davi, para entender isso que nós estamos falando. E o outro é Apocalipse. Então Apocalipse tem 22 trechos. Cada trecho corresponde a uma lâmina do tarô. Então se eu pego a lâmina 1 e leio Apocalipse 1, a lâmina vai me facilitar entender o Apocalipse. Se eu leio o trecho 1 do Apocalipse e olho a lâmina 1, o Apocalipse 1 vai me ajudar a ler a lâmina, a interpretar. Então existe uma correlação direta. Nós vamos fazer um curso posteriormente falando sobre o Apocalipse e tudo que ele representa no seu simbolismo. Aí vocês matam o que pega de hoje, que vocês vão ter disponível, pega do outro e faz samba de 2. Ou como fala no Nordeste, baião de 2. Bom, então, os 2 círculos brancos representam a própria dualidade. Quer dizer, ele é a individualidade, mas não funciona a individualidade. E no meio é o azul. Na realidade são 3. Tem 2 brancos e o azul. Branco é a espiritualidade dentro da polaridade e o azul a própria lei. Essa é a figura 1, representa o alfa. Aí vem o as que eu falei, A a Z. Então ele é o alfa, ômega. Então quem é essa figura? É a figura 1, é o começo. Ele se transforma no quê? Quem é capaz de me dizer essa figura, qual que é no tarô? São todas as figuras, são todas. Então qualquer figura que aparece, ou é ele como homem, ou é ele como mulher, ou é ele polarizado em 2, 3, no que tiver no tarô. É ele, porque ele é o homem inicial, é o pai de todos, é Deus. Mas tem uma figura que é específica dele. Sabe qual que é? É o louco. Então por que o louco é? É fantástico, olha só. A primeira carta é Deus e a última carta é louco. Aí você fala, caramba, Deus criou todo esse negócio para gerar um louco lá no final? Porque o louco não tem nem número, ele é uma carta boba dentro do tarô. Bobo que nem ele. Ele é um bobão, isso aí tem lá. Mas não é. O tarô, ele é dual, ele tem 2 aspectos. Então nem sempre o que ele está mostrando, ele está dizendo que é. Você tem que ver o contrário. Então na realidade o louco, sabe o que é? É sábio. Louco é essa figura, muito diferente de Deus, porque perto de Deus nós poderemos ser iguais a Jesus. Mas Jesus não é igual a Deus. Deus é muito maior que Jesus. Jesus é a maior expressão que já surgiu no sistema solar. Não tem, não terá e nunca vai ter alguém mais forte, mais poderoso e mais perfeito do que Jesus. Aqui, não tem. Mas espera aí, não tem só Sol. Só na nossa galáxia tem 150 bilhões de estrelas, gente. Cada uma é uma experiência, vão ter outros seres, vão ter outra experiência. Jesus não é tudo isso. Depois, Deus não tem forma, Deus não tem nome. Porque definir Deus, como eu sempre falo, é negá-lo. Então eu não posso definir Jesus como Deus. É uma expressão de Deus. É filho de Deus feito homem. É o melhor que tem. Nunca vai ter outro melhor que ele. Nunca. Então, daqui para frente é ele que volta, com outra roupagem, com outro nome, trazendo novas coisas. Mas ele foi o primeiro anjo caído que voltou aos céus. Mais de 100 zoroastros não conseguiram voltar aos céus, que eram espíritos luciféricos. Não voltaram. Krishna não voltou, Moisés não voltou, ninguém voltou. Ele foi o único. Então, ele é o que tem o quê? O livro da mão, o livro da vida. Ele que representa no Apocalipse o Arcano 1. Então, se vocês lerem Arcano 1, Apocalipse 1, vocês vão ver quem é Jesus. Aí vocês vão meditar. Quer ver que coisa fantástica? Façam isso. Repitam dezenas, centenas de vezes. Uma hora ele aparece para vocês. Aí vocês vão falar, eu vi Jesus. Eu estou falando ver mesmo. E o Jesus que vocês vão ver não é esse aqui. E não
não é aquele do Apocalipse, mas vai ser um outro, totalmente diferente. Aí vocês vão ver quem é Jesus, quem é Melquisedeque, a expressão dele. Então, se você olhar Arcano 1, essa figura que tá aí, tá aqui, ó. Pega Apocalipse 1, como é que é Jesus? Alto, bonito, pés de latão. Por que latão? Latão é zinco, que é terra, e cobre, que é Vênus. Então, o pé dele mostra que ele é cobre. Tanto faz dizer que é bronze, que também é cobre, o principal elemento, mas que dá mais liga. Então veja, Jesus, o pé dele é Vênus, que hierarquia, pé de bronze. A espada dele, o que que é? A espada dele tem 2 gumes, corta dos 2 lados, zum, corta a cabeça daqui, zum, corta a cabeça de lá. Então a boca dele, a língua dele é uma espada. Aí vem o poder da magia da espada. E ele ferro. Os olhos são vermelhos, vermelhos que nem fogo. Ou seja, ele dominou a matéria, ele venceu a matéria. Os cabelos são brancos como a neve, porque é a pureza, o conhecimento. Os cabelos brancos, a gente diz, nego quando pinta tem 3 vezes 30, ou seja, tem 90, que é o Arcano 9, experiência, daquele preto velho que a gente usa na Umbanda, na Quimbanda, que é todo esse processo, como símbolo do conhecimento mesmo. Ele tem os cabelos brancos, talar, uma túnica branca até os pés, ele tem uma voz de trovão, ele tem um olhar que é luz, é fogo que sai do olho dele. Então vocês comparem essa figura que eu estou delineando para vocês, com essa figura, uma de cada lado. Material, Arcano 1. Lado direito, Apocalipse, figura 1. Até desenhos, quem tiver a habilidade de desenhar, pede para alguém desenhar, então você tem lá. Aí fica lá, compara os dois. De repente, vem a coisa, aí vocês vão ver a realidade. E é maravilhosa a realidade. Ele está olhando para a direção da onde tem que ir o processo. Dentro do infinito, você tem que ir aqui para o ouro, à direita dele, tem que ir para a direita. Ele está dizendo, qual é o caminho certo? É o da direita. Ele está falando. Ou seja, transformar a matéria mais simples no ouro filosofal. Bom, esse daqui é o Arcano 2. E o Arcano 2, ele é fantástico, essa figura. Esse que eu falei que a própria maçonaria está todinha aqui dentro. Então você vê que você tem 2 colunas, JB. Então não é mais um, concorda? Um não dá, é a polaridade. Então aqui já é Deus na polaridade. E para ter a polaridade é a mulher. A mulher que cria polaridade em tudo. A gente, homem, tem sempre a mulher. Eu sempre falo isso que é interessante repetir. A mulher está sempre ao nosso lado, ajudando nós homens, está sempre apoiando, sempre do lado, sempre ali, companheira, lutando para resolver problemas que nós homens não teríamos se elas não estivessem com a gente. Não, brincadeira. Mas a mulher, ela é polar. E a própria polaridade da mulher é o filho, é o marido. Então ela faz esse jogo polaridade entre marido e filho. Então uma mulher infeliz é aquela que não faz esse jogo polar. Uma mulher feliz é aquela que consegue fazer esse jogo polar e tem sucesso. Mas aqui a gente tem 2 colunas. Qual é a cor das colunas? Vermelha, matéria, damas, matéria mesmo. E a outra que é azul, que é vibração. É lei. As 2 colunas da maçonaria são JB, Jaquim e Borrás, do Templo de Salomão. Representa as 2 colunas que nós temos dentro da cabeça, coluna esquerda, coluna direita. O hemisfério esquerdo é racional, o hemisfério direito é emocional. Então essas 2 colunas significam mente, emoção. Significa homem, animal, espírito, matéria. Então tem toda essa dualidade, representa a grande dualidade. E as 2 colunas têm o quê? A flor de lis, que representa o aspecto andrógeno. Então essa figura é andrógena, embora pareça mulher, mas quem garante que ela é mulher? Vocês estão vendo seios? Vocês estão vendo bolsinha? Vocês estão vendo batom, artefatos femininos? Então veja, ela tá ali. A gente não sabe se essa figura é homem ou mulher, mas ela é andrógena. O que que tem entre as 2 colunas? Aliança, argola, e tem uma venda. Qual é a cor da frente da venda? Branca. Qual é a cor atrás da venda? Amarela, aquilo que está cobrindo, aquele véu. Isso quer dizer o seguinte, eu vou falar a linguagem do tarô. Já vou abrir mesmo. Então, o branco é a pureza. Então, se eu buscar a pureza, se eu buscar a luz, a GFB, a grande fraternidade branca de luz, de consciência que eu falo, é luz. O que que eu vou achar atrás dessa luz? Ouro. O que que tem atrás? Isso aqui é um templo, que é o nosso corpo, é um templo. Coluna esquerda, coluna direita. Hemisfério esquerdo, racional, direito emocional. Então essa figura está dentro de nós e fora de nós. Porque o templo é reflexo do próprio homem, e reflexo de Deus. E aqui é Deus. Se eu buscar a pureza, eu chego no ouro. Mas o que que tem atrás desta figura fantástica? A mais alta espiritualidade, a mais alta consciência vencendo a polaridade. Então atrás desses valores eu tenho o quê? A Arca da Aliança. Falando da Bíblia agora, tem a Arca da Aliança. O que eu tenho aqui atrás? O que que tem no Templo de Salomão? Eu não falei que esse é um templo? O que que tinha no tabernáculo de Moisés?
Arca da Aliança. O que tinha no templo de Salomão, protegido por 2 querubins com os braços abertos, 5 metros cada um, dando 10 no total? Arca da Aliança. Então o que tem aqui? Arca da Aliança. O que é Arca da Aliança? É o centro concessional que comanda toda a evolução do planeta, ou seja, Agartha, e a aliança com Deus, com os mundos superiores. Então ali atrás eu tenho os maiores mistérios. O que tem dentro da Arca da Aliança? Tem o cajado de Moisés que fazia os milagres fantásticos. Virava cobra, tingia o Nilo de vermelho, lembra disso? Os milagres de Moisés? Frente a Menemptah, que foi o faraó da época. Tem o quê? Tem o altar dos perfumes, tem um candelabro de 7 velas, 7 estrelas, que é o candelabro hebraico. Vocês conhecem o candelabro hebraico? Ele tem uma meia-lua, outra meia-lua e uma haste central. São 7. São 3 meia-luas e uma central. 7. E os 3 formam 4. 3 meia-luas e mais um central, 4. O que tem no Apocalipse, no 7º selo? Lembra das 7 trombetas, 7 candelabros, 7 igrejas, 7 luzes, 7 castigos, 7 taças, tudo é 7. Então você tem o mistério do 7 lá fora. Que coisa maravilhosa que tem lá dentro. O piso é preto e branco. Representa o quê? A dualidade, trevas e luz, dia e noite, homem e mulher, bem e mal, é todo o jogo. E a própria maçonaria, se vocês entrarem numa maçonaria, o templo maçônico é exatamente igual a esse. E o templo das verdadeiras igrejas, que foram construídas por maçons que conheciam conhecimentos maiores, ou iniciados, também é preto e branco. Qual é a coluna que você vê que chega na Terra? O azul. Lembra que o primeiro, todo o azul chega na Terra, a coluna chega na Terra, a outra você não vê, ela está encoberta. Da mão direita, ela está segurando um livro. Esse livro está onde? No meio, um pouco antes do meio. Não está no meio, mas tá, já rodou um pouquinho. Esse é o livro da vida, dos desígnios humanos. Ele chama-se Kamapa. É o grande livro que os lípicas, as consciências, registram os destinos humanos. Ele é conhecido como a caixa. Esse livrinho está na ponta do nosso coração, é o ponto bindu. Esse livrinho, ou livrão, está no mundo de Duarte, que é o mundo arquivo, o próprio livro da vida. O que Jesus segura na mão? O livro, esse mesmo livro, é o Kamapa, livro da vida. Só que ele está fechado com quantos selos? 7. Ele é o único que pode tirar os 7 selos. E aí ele vai tirando o selo como julgador do compasso evolutivo. Então veja que coisa fantástica. O que ela tem na cabeça? Anéis. Quantas bolinhas tem em cima? 5 de novo. Então representa o número 5. O que ela tem na cabeça? A lua. A lua tem 2 pontas. Então significa que a lua, o crescente, significa mulher, significa polaridade, significa lua, feminino, aspecto feminino. E a dualidade da própria coroa que tem na cabeça. O véu branco não mostra os cabelos porque ela é pureza pura, é sabedoria pura, ela é limpa. Os olhos estão fechados. Eu não preciso olhar, ela é a própria expressão da verdade. O X está no peito dela. Vocês vão ver esse X também, muitas vezes, de outras formas. Então, esse é a própria Terra, é a própria compasso evolutivo. E tem a cruz, tá vendo? Do próprio X. Ela está coberta de vermelho. Ela representa o vermelho, que é matéria, agora, dentro desse jogo polar, do azul e vermelho. A capa dela é vermelha. E por dentro, que cor que é o vestido? Azul. Quais são as cores das colunas? Azul e vermelho. Você vê que é exatamente igual. Agora veja que tem amarelo, não tem? Que é a sagrada, que eu falei para vocês. É azul, vermelho e amarelo. E a outra é verde, que é forrate, junto com o amarelo. Está sempre junto com o amarelo. Tem quase o mesmo significado. Aí veja o livro. O livro tem o quê? Ele tem estilizado o ouro. Então, se ele tem ouro, diz o conteúdo desse livro, é a busca do ouro. Aí tem a figura do quê? A mesma figura que está no chão, só que lá é sagrada, no chão é quadrada, é humana, é portuguesa, vamos dizer quadrada. Ali é o tal, símbolo do tal. Então o que diz o tal? O mal está dentro do bem, o bem está dentro do mal. O mal evolui para o bem evolui para o mal. Ou seja, o yang vai para o yin vai para o yang. Então representa o yang e o yin, a grande polaridade. E representa, veja a figura dela, não representa uma gota. Essa gota, vocês vão ver muitas vezes essa gota dentro do tarô. Essa gota está aqui, gente. É uma gotinha que a gente tem. Por isso que chama ponto bindu ou gota. Tá aqui. Então, ali, a gota, vocês não estão vendo uma gota? Tem uma gota aqui, ó. E outra gota ao contrário. Como se fosse uma gota. Ela tem essa curvinha. É o ponto bindu nosso, que tem todo o registro de nossas vidas. A gente não fala do ponto bindu? Onde está o ponto bindu aí? Está aí nesse livro. E o livro é o nosso registro. Eu já acabei? Não, eu não cheguei no final do livro. Qual é a nossa idade? 1.664.501.104 anos nesse calendário oculto que está aí dentro. Até quando nós temos que viver? 4.320.000.000 de anos. Não chegamos na metade, portanto. Então, o livro não está na metade. Veja a precisão que eles têm aqui. É fantástico. Não tem nada furado aqui. É tudo perfeito. O que está furado aqui é a gente. O sapato dela, que cor que é? Preto. Então, por que o sapato dela é preto? Porque ela está vindo da ignorância, da matéria, ela está com a capa vermelha, está lá, no jogo da polaridade. E se vocês olharem, ali não parece um olho de peixe, não parece um peixe?
Então representa também algo sagrado ali, o olho. Né? E essa figura vocês vão ver mais para frente no arcano 10. Gravem esse desenho aqui, ó, mais ou menos com o olho aqui. Né? E ele tem o que? Azul e verde. Né? E ela está sentada sobre o quê? Sobre uma esfinge. O que é a esfinge? A esfinge representa a alma humana. Então é todo jogo anímico, todo jogo de alma, todo jogo psicomental. E a esfinge, ela tem cara de homem, tem seios de mulher, tem ancas de touro, garras de leão e asas. Só que ela está muito primitiva, muito feia. E que cor que é a esfinge? Vermelha, que é matéria ainda, densa, grosseira. Está começando. E está no escuro, não está na escuridão. Por que ela não está aberta? Por que ela está debaixo do manto dela? Significa que a matéria tem dentro dela a esfinge. Porque nós temos que trabalhar a matéria para chegar no espiritual. Se eu conseguir a pureza, eu vou ter cabeça pura como o véu dela. E a pureza é o que vai me abrir, descortinar o que tem de mistério aí dentro. No jogo do bem e do mal, que é o branco e o preto. Que seria trevas e luz, nessa conotação. O que segura na mão? Tem o quê? Duas chaves. Uma é a chave da pureza, que é a branca. E ali tem a cruz, que a gente tem que transformar as trevas em luz. E tem a outra chave, que é a chave dourada. A chave da pureza está voltada para ela, para o X do peito dela, tá vendo? Está voltada para ela, para essa figura. Eu falo ela, não é feminina, é figura. E o ouro está mostrado para onde? Para Deus, para cima. Quantos dentes tem na chave de ouro? 2. Dentes, o segredo da polaridade. É o mesmo do chão ali, tá vendo? E tem um escuro ali. Por que está escuro ali? Então é trevas e luz também. Da mesma maneira que você tem o branco e o negro. Então veja a riqueza de símbolos que a gente tem. E a esfinge é a própria alma. Então essa figura representa o templo, representa o sagrado. E os olhos dela? Fechados. Ela não precisa, ela não tem olhos. Está começando na ignorância agora. Está começando o jogo da polaridade. No Apocalipse corresponde às cartas a 4 igrejas, que são Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Sardes. E se vocês lerem essas cartas, elas vão falar dos rins, que é ligado a Vênus, que é ligado à água, que é ligado à lua. Vão falar do coração também. E vão falar de Jezabel. Então, quem que é Jezabel nessa figura? Você sabe quem foi Jezabel? Foi a prostituta mais vagabunda que tinha. Mó lixo humano. Corrompia tudo quanto é homem. A mulher era de R$1 até R$1 milhão. Sabe? Varia qualquer negócio. Era desde Playboy até Gazeta Esportiva. Quer dizer, ali vale qualquer coisa, qualquer negócio. Ela é o símbolo da prostituição, da pior mulher. Era a própria expressão de Lilith que nós vamos falar. É símbolo da prostituição de tudo. Prostituição moral, costumes. O que tem da mulher pior é Jezebel. E onde está a Jezebel aí? A esfinge. E por isso que relaciona com Jezebel. Então, na hora que você vê a esfinge e lê Jezebel, você começa a entrar nos arquétipos negativos da mulher, ou seja, em Lilith. A igreja é a própria figura e mostra o compasso quaternário. A pedra branca fala de uma pedra branca, que é a pedra da pureza, que é a pedra que Muhammad recebeu do arcanjo Gabriel. Só que de tanto mexer, e quando caiu na terra, ela virou negra, pela ignorância do homem. E se o maometano, nos minaretes, que são aquelas torres que tocam, aqueles cantos, etc., conseguir se espiritualizar, esta pedra vai então surgir um nome, que é o nome mais próximo do nome de Deus. É uma pedra branca com um nome, que é um nome oculto. Então medite sobre essa pedra, medite sobre o que está escrito lá, e as coisas vão acontecer. O nome dessa carta é papisa, é lua, é uma carta dupla também, tem duplo sentido. Tudo tem um significado. A arca está atrás do véu. Aí vem descortinar. As revelações falam, tirar o véu que esconde a verdade. O que é revelar? É isso daí, é colocar um véu novamente. E na realidade é tirar o véu. Bom, arcano 3. O arcano 3 também é fantástico. Então ela está com olhos abertos, não dá para ver bem a cor dos olhos, mas também são azuis. Só que ela está com o olho meio fechadinho, ela deve ser japonesa. Ela tem uma coroa, uma tríplice coroa, tem 3 esferas, uma em cima da outra. Estrelas, ela tem 9, que é o número do homem perfeito ou da mulher perfeita também, é a mesma coisa. Na mão esquerda ela está segurando um cetro, no meio tem uma polaridade, ela tem uma divisão, uma bolinha no meio. Depois tem uma forma de Y, que é a forquilha, uma espécie de forquilha representando a polaridade. Depois tem um globo lá em cima. Tem o Tau, tá vendo? O Tau na Terra, que é o símbolo de Deus. Lembra aquele Tau do Arcano 2, que é aquela figura central que estava sobre o livro? Ela se escreve com um T, como está esse T aí, só que para cima. Ela é sagrada, está para baixo. Então o Tau está no ventre dela e o Tau está também no globo. E o compasso quaternário. Lá em cima, a cruz e assim por diante. Ela tem um escudo vermelho
vermelho, escudo significa proteção, significa defesa. E ela tem o quê? Um dragão branco. E esse dragão branco representa o poder da luz, o poder da espiritualidade relacionada ao bem. Depois ela está com o pé esquerdo, o pé dela agora não é totalmente negro, ele também tem um pouco de amarelo trazido na matéria, e ele está pisando uma lua. E a lua, ela é escura e clara, tá vendo? Mostrando a polaridade. A lua não é assim? Na frente de cá ela é clara e atrás dela ninguém vê, ela é escura. E aí é minguante, ainda não está cheia. O peito dela é amarelo, representa o circular no pescoço amarelo. Tem o tal, que representa Deus, o sagrado também, representa o comando da própria vida. A roupa é vermelha, aquele tecido que ela está se cobrindo, ela é azul. E desse tecido sai para o céu o amarelo da espiritualidade, tá vendo? E leva as estrelas. Então são 9 estrelas de 5 pontas, que é o símbolo da quinta hierarquia angélica. Essa figura é tipicamente feminina, a gente vê que tem seios, a gente sente que é uma mulher, e os cabelos estão enrolados como que infinito, né? Então todo símbolo que é enrolado, que é espiral, ele significa infinito, porque o infinito é uma espiral. Depois, a grande figura que dá valor nela é um pentagrama branco que leva ao dragão branco e que representa o lírio, ou a flor de lis real. Então aí significa a flor de lis, a flor de lótus, da pureza. Vocês estão vendo o pentagrama na flor? O pentagrama de cima, que é a figura do homem. Então representa a pureza, e a pureza que leva a esta consciência maior. A cabeça, os cabelos são dourados, dando consciência. A coroa é dourada também. Atrás, o que está em contato com ela é o verde, atrás do azul. Por que que tem duas cores? Então, azul é lei e verde é consciência, é forrate. Então, é uma figura muito interessante. É muito bonita. A asa estão abertas. Depois, tem 9 grupos. Se vocês olharem as meias-luas, tem 9 meia-luas. Depois, tem 14 internos. O tarô, ele não tem antes ou depois, ele é atemporal. Então qualquer coisa que você lê, qualquer coisa que você entre, interessa em qualquer momento. Bom, as asas estão para o alto, conectadas para baixo, indica para o espiritual. Veja que o formato das asas é um M. Vocês vão ver muito esse M aí, esse formato que parece um M das asas. É muito significativo. Significa exatamente uma consciência feminina, uma consciência que a gente chama de Maria, águas do segundo trono. E veja que a esfera branca está em volta da cabeça e bem dentro dessas asas aí. Depois, as cores da roupa a gente já falou também, e liga-se a 4 tátivas, ou forças construtoras da matéria, que são Prithvi ligado ao amarelo, Apas ligado ao azul, Tejas ligado ao vermelho e Vayu ligado ao verde. Então, por isso que tem essas 4 cores predominantes. São as 4 tátivas, as 4 forças criadoras. Então, Prithvi é gnomo, é mineral, é a força que cuida do mineral. Apas é azul, cuida do vegetal. Tejas, vermelho, do animal. Então, Apas é ondinas, azul, mar. Depois, Tejas é vermelho, animal, e Vayu é verde, homem. Então, representa todo esse trabalho concepcional. Bom, ela está sentada em alguma coisa, só que a perna esquerda está para cima. O joelho esquerdo não está para cima. Então, ali está sobre a lua. Então, já diz de que lado que é a lua é esquerda. Então, representa a esquerda. E por isso, a maioria dos povos de esquerda, ou governos de esquerda, tem o crescente também, a grande polaridade. Todos os arcanos estão interligados. Só que a lua está para baixo, a outra estava na cabeça, lembra? Então aqui está para baixo. Então no arcano 2 é descer a lua, e essa é dominar a lua. E Nossa Senhora mostra dominando uma lua, só que ela está para cima. E às vezes tem serpentes lá também. É a mesma coisa, só que está invertida essa daqui. Depois, a gente tem aqui no Apocalipse, fala das cartas das 3 igrejas faltantes, que são Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nesse trecho vai falar da chave de Davi, vai falar da coroa, da riqueza.